Olá, sou o Igor. Tô gravando esse vídeo aqui só pra gente montar esse layout dessa tela de login aqui. E com isso também a gente reforçar alguns conceitos sobre a implementação de interfaces usando a Storyboard. Começando então aqui pelo que é Storyboard, criei esse template aqui do projeto utilizando o UIKit e aí ele cria pra gente já uma main Storyboard, que é na verdade um arquivo. Se a gente abrir aqui nosso inspetor do lado direito, a gente vai ter que ele é um tipo Interface Builder, que é o nosso construtor de interfaces. Então, o arquivo é do tipo storyboard. Quando a gente está no storyboard, basicamente ele dá para a gente uma opção de criar uma tela ou criar componentes visuais de forma mais fácil, dependendo do que cada um acha fácil ou não, né? Tem pessoas que preferem fazer isso via código, que é a técnica chamada de view code. Mas a gente consegue, por exemplo, aqui em cima, na nossa biblioteca de views, já tem vários componentes visuais nativos que são fornecidos pela Apple e são disponibilizados para a gente aqui. Ah, Aqui dentro do nosso arquivo do storyboard, a gente vai ter as nossas telas, que são view controllers. Então, é dentro dessas telas, dessas view controllers aqui, que a gente vai estar definindo todas as visualizações que vão estar dentro dessa tela de login. Por que que eu digo todas as visualizações? Porque se a gente olhar aqui no canto esquerdo, aí a gente for olhar a nossa arquitetura de hierarquia, na verdade, de componentes visuais, a gente vai ter o seguinte: a gente tem a nossa cena, que é esse quadrado. Dentro dela, ela vai ter uma view controller, que é o que representa a nossa tela. Quando a gente abre a nossa view controller, a gente vai ter uma view. Essa view é tudo o que está na nossa tela. E todas as coisas que a gente colocar dentro dela também são views. Então, se a gente vier aqui, ó, nessa setinha, a gente vai ver que dentro dela vai ter como a gente colocar coisas. Por enquanto, a única coisa que tem é um componente Safe Area, que ele vai delimitar para a gente onde é a área onde a gente consegue colocar as nossas visualizações de modo a não conflitar com o que já há no sistema. Perceba que então, acima desse campo azul, em cima da safe area, ou seja, da área segura, a gente vai ter a área onde fica a nossa status bar, ou seja, é a área onde fica o status do sistema, ou seja, onde aparece a hora, onde aparece a informação de bateria, internet, coisas do tipo. Assim como aqui embaixo, abaixo da safe area, a gente tem esse pedaço que também é controlado pelo sistema, que é onde a gente tem a barra para fechar o aplicativo. Perceba também que aqui no nosso template do login, a gente está fazendo uma visualização que ela passa por cima da safe area, porque ela tá também atingindo aqui o nosso horário e a nossa status bar, no caso. Então, o que que a gente pode fazer aqui? Eu vou estar criando, lembrando, existem várias formas de fazer uma mesma tela, de fazer a mesma coisa. Não é necessariamente uma forma mais certa ou errada de se fazer. Mas a forma como eu vou estar fazendo aqui é a seguinte. Se a gente vier aqui nesses componentes visuais, a gente pode pegar uma UI View, que é basicamente a view mais crua, entre aspas, que a gente tem. Então, assim como a gente tem essa view aqui olhando para nossa hierarquia, a gente tem essa view e dentro dela a gente pode colocar coisas, a gente tem a nossa view e dentro dela a gente também consegue colocar coisas. Essa view, eu vou colocar uma cor para a gente ver. Vou colocar já a cor cinza, ó. Se a gente vier aqui no inspetor dele, de aparência, ali ó, Attribute Inspectors, a gente tem as aparências dele. A gente consegue vir no background e eu vou colocar uma cor, um cinza mais claro, que daí a gente consegue vê-lo aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou posicioná-lo aqui em cima. Perceba que ele passou da nossa safe area, então se eu olhar ali, ó, ele está passando da safe area, mas eu vou fazer com que as nossas constraints, já vou falar mais sobre elas, ah, estejam em relação à safe area e não em relação a esteja em relação a view como um todo e não em relação à safe area, desculpa. Então pronto. Coloquei aqui em cima, mais ou menos o tamanho que eu acho que vai ser. E agora vamos trabalhar com a questão de constraints. Constraints nada mais são do que regras. Então eu vou aplicar uma regra de como essa view que eu acabei de adicionar vai se comportar nessa tela. O que que eu quero que essa view faça? Eu quero que ela esteja posicionada com uma distância zero em relação ao topo dessa tela, uma relação zero em relação à esquerda, uma relação zero, uma tamanho zero em relação à direita. Então, o espaçamento que eu vou ter entre eles não vai ter aqui, ó. Quando eu aperto com o botão Option no Mac,
aparece aqui ó, uma distância de 48, uma distância de 49. Eu não quero essa distância, quero que a distância seja zero. Então eu vou arrastar para cá e enquanto eu não colocar uma constraint, ele não vai respeitar o que eu estou pedindo para ele. Como que eu faço para adicionar uma constraint? Eu seleciono qual é a view que eu quero colocar aquela regra, vou aqui embaixo, lá no nosso menu aqui embaixo, e venho nesse ícone aqui, ó, de adicionar constraints. Perceba que ele já é até um quadradinho que representa uma view, e aqui do lado dele são todos os espaçamentos que a gente vai estar dando para aquela view. Então eu vou clicar aqui e eu vou dizer exatamente isso, ó. Eu quero que para o topo ele esteja a zero, para a esquerda, que é o que a gente chama de leading, é zero, e para a direita, que a gente chama de trailing, também vai ser zero. Percebam que aqui também tem um chevron, eu acho que é o nome que a gente chama, que a gente pode abrir outras opções. Então, essa distância dessa view, ela é em relação a uma outra view. Qual é essa view? É a nossa super view. Então, essa view aqui de cima, que é a nossa view padrão. Se eu diminuir um pouco ele, apareceria também a opção de Safe Area. Por exemplo, ó, vou abaixar ele um pouco aqui, ó, essa view, eu vou abaixar ela um pouco aqui para baixo. Se eu for ali aplicar agora o Auto Layout e eu apertar aqui no nosso chevron de opções, ele tem ó, como eu comparar a distância para a Safe Area ou a distância para aquela view maior ali, que a gente chama de super view, que é onde essa view está dentro. Eu vou fazer para a view maior, a view de fora, para desconsiderar a safe area. Então aqui, ó, eu também vou estar usando a view de fora e a view de fora, desconsiderando a safe area. E eu vou dar uma distância de 0, 0, 0. Uma vez feito isso, ele vai estar, entre aspas, grudado lá em cima. Perceba que isso não aconteceu. Por quê? Porque eu não dei uma altura. Então ele sabe que ele vai ter que estar grudado lá em cima, grudado na esquerda, grudado na direita. Mas ele ainda falta informações para ele saber se encontrar na tela. Essa informação é a altura. Então se eu vier aqui ó, e falar que height, no caso, que é a altura, vai ser uma altura de 250, eu vou pôr mais próximo desse que está aqui, eu acredito que ele já vai se encontrar. Adicionar uma constraint, pronto. Agora já tem tudo que ele precisa para ele se encontrar na tela. Por quê? Porque ele tem a altura, a largura ele não vai precisar, porque ele sabe que é para a esquerda e para a direita, ele vai esticar até que ele esteja na esquerda e na direita com uma distância de zero, e ele está posicionado de forma vertical lá no topo da tela, porque a distância que a gente colocou foi de zero também. Ótimo. Agora que a gente já tem essa imagem, o que que a gente quer fazer com ela? A gente quer fazer com que ela fique arredondada. Então, quando a gente tem aqui na storyboard uma view controller, ela, se a gente abrir aqui o inspetor de elementos, ela também pode ter um arquivo, e é agora um arquivo escrito na linguagem de programação Swift, que vai ser um arquivo que vai controlar, que vai estar sendo a view controller no código. Então, se a gente vier aqui no inspetor, nesse jornalzinho, tem uma classe aqui, que vai ser a classe que vai responder por essa view controller. Se eu clicar nessa setinha aqui, eu vou ir lá para o arquivo, ou eu posso acessar o arquivo aqui do lado esquerdo, na nossa hierarquia de documentos aqui de arquivos, e é esse arquivo aqui, ó, view controller. Um atalho que a gente tem é o botão Option. Eu vou diminuir um pouco essa tela aqui na esquerda e vou apertar com o botão Option e vou clicar no nosso arquivo aqui da View Controller. Uma vez feito isso, eu vou dividir ao meio a tela em que eu estava selecionado anteriormente e o nosso arquivo Swift. Agora a gente tem aqui View Controller, que é a classe exatamente que controla essa tela, e a gente pode ligar, ou seja, criar uma conexão entre esse componente visual que existe no nosso construtor de interfaces com o nosso arquivo do Swift. Então, como que eu faço isso? Eu posso selecionar a view aqui nessa tela do iPhone ou aqui na hierarquia de arquivos, então tanto faz, eu posso selecionar ela aqui ou aqui. Uma vez que eu sei onde ela está, eu aperto com o botão Ctrl do teclado do MacBook e então eu começo a clicar e arrastar para cá. Então eu vou chamar isso daqui de Background View. Quando eu der um Enter, perceba que isso aqui é um outlet, ou seja, isso aqui é uma conexão entre a nossa construtor de interfaces e o nosso código. Quando eu clicar em Connect, pronto. Agora ele já está conectado, percebam que apareceu uma bolinha preenchida aqui, e ele já está me dizendo qual é o tipo dessa view. Essa view é do tipo UI View. Então agora eu consigo manipular essa view dentro do código. Importante frisar também que o que que vai se prevalecer quando eu estiver fazendo coisas tanto aqui na storyboard quanto aqui no código.
Quando a gente faz as coisas na storyboard, ele vai executar e vai criar isso daqui como sendo um template pra gente. Vai ser uma forma inicial da nossa tela. Só que depois disso, quando ele estiver pronto, ele vai carregar essa função. Ele vai chamar essa função, falando: a view foi carregada, ou seja, já criei ela, ela já existe. Depois que isso foi feito, a gente pode escrever qualquer coisa aqui no código. Por exemplo, vou acessar essa background. Escrevi errado. Já vou até mostrar para vocês como que faz para editar essas coisas e não ter problema de conexão. Eu poderia vir aqui e só colocar background, colocar um R aqui e achar que tá tudo certo, mas não tá. Por quê? Se eu vier nessa view e abrir aqui o nosso inspetor e vier aqui, ó, na parte de mostrar as conexões, eu vou ver que aqui, ó, ele estava conectado antes no background, que eu esqueci de colocar o R. E agora ele não acha mais o background, então ele não consegue encontrar aquela conexão. Então, em muitas vezes vocês vão ter problemas com os outlets e não vão conseguir descobrir por quê. Então, o problema é esse, às vezes você mudou o nome sem mudar ali na conexão. Então, qual que é a forma ideal de se fazer? Se eu já tive esse problema, e, tipo, já renomeei, tá errado, eu posso vir aqui e desfazer a conexão e fazer a conexão de novo. Ou o que eu posso fazer é, vou voltar para background e vou vir com o botão direito aqui e vou em refactor e rename. Quando eu colocar em rename, ele vai procurar todas as vezes no código em que aquele nome está sendo utilizado naquela instância, ou seja, para aquele mesmo propósito. Então, todas as vezes que eu estou utilizando essa conexão, é tanto lá na nossa storyboard, que eu acabei de mostrar que ele não estava encontrando, quanto aqui. Então, aqui eu vou colocar background. E aí, quando eu colocar o R aqui, ele vai arrumar em todos os lugares e eu não vou mais ter problema com referência. Ok, uma vez que eu fiz isso, agora eu consigo acessar esse background, que é um componente visual, aqui pelo meu código fonte e fazer algumas coisas com eles. Quando eu abro essa tela, voltando aqui para o storyboard rapidinho, quando eu abro essa visualização, percebam que aqui no nosso inspetor a gente tem várias propriedades que a gente consegue alterar pelo storyboard, ou seja, pelo construtor de interfaces. Todas essas coisas eu também consigo alterar aqui, via código. Então, nesse caso, o que que eu quero alterar? Eu quero fazer, mostrando de novo aqui o nosso protótipo, com que essa tela, com essa view, tenha essa curvatura. Essa curvatura a gente chama de corner radius. Então, é o raio de curvatura dela. Para a gente acessar o corner radius de uma view, a gente vai acessar uma camada, ou seja, uma layer, que é uma CA layer. Não precisamos entrar muito em profundidade, mas ela é basicamente quem vai renderizar aquela visualização na tela do usuário. Então a gente vai acessar a layer daquela view. Uma vez que a gente acessou a layer, tem várias coisas dentro da layer. Uma das coisas é o corner radius, que é exatamente qual é a curvatura que a gente vai estar dando para aquela view. Eu vou colocar 50, por exemplo. Só que, uma vez que eu coloco que o corner radius daquela view é 50, ele vai aplicar 50 em todas as extremidades da view. Então ficaria arredondado na esquerda, na direita, em cima e embaixo. A gente quer que fique só no canto inferior direito. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai acessar de novo essa mesma layer, então background view.layer. Agora a gente não vai mais acessar o corner radius, a gente vai acessar uma propriedade chamada masked corners, ou seja, aqui a gente vai dizer qual é o lado que a gente quer que ele aplique essa curvatura. Eu quero que eu posso aplicar em 4 lados, eu vou dizer qual dos lados. Então por isso que é um array e eu posso colocar mais de um lado. Aqui o nome que ele dá para essas curvaturas é em relação a x e y. Então se a gente for analisar a nossa tela, pensando aqui em um plano aqui de x e y, o x ele vai crescendo conforme ele vai vindo para a direita. Então, aqui do lado direito é o máximo x que a gente vai ter. E pensando agora num y, aqui quando ele vai subindo, ele vai aumentando. Então, nesse canto, como o y vai aumentando conforme sobe, aqui embaixo vai ser o menor y que a gente tem. Então, o que a gente tem aqui vai ser, deixa eu ver as opções. Ó, a gente vai ter um layer no máximo do x, que é mais lá na direita, e no mínimo do y, que é mais ali embaixo. Então, esse daqui
é o canto que a gente vai estar querendo aplicar aquela visualização. De novo, quando a gente faz as coisas no código, essas coisas só vão ser aplicadas depois que a parte que está ali no storyboard já foi criado. Então a gente não vai ver essas coisas replicadas aqui. A gente só vai ver isso daqui funcionando no momento em que a gente executar o programa e conseguir ver que aquela parte que a gente fez aqui já foi criada e então sobrescrita pela parte que a gente fez no código. Ok, voltando agora para nossa storyboard para continuar a fazer essa tela. Perceba que agora a gente tem uma imagem, só que essa imagem ela não está necessariamente dentro dessa view, ela está por cima da view. Vou dar mais um zoom aqui para vocês verem. Aqui, neste momento, a gente tem uma view, que é o que representa a tela inteira. Dentro dela, a gente tem a nossa background view. No momento em que eu nomeei ela ali, que eu criei o IB Outlet no nosso código, ele já pegou o mesmo nome e aplicou. Então, a gente já tem a nossa view. O que eu vou fazer agora é adicionar uma nova view, que é uma imagem. Então, aqui ó, é uma UI Image. Então, Image View. Eu vou arrastar ela para cá e pronto, ela vai estar no meu código. Mas eu quero que ela fique por cima daquela view. Então eu posso arrastando aqui, ó, de modo que ela fique por cima. Igor, como que eu vou saber que ela está por cima ou se ela está por baixo? Perceba também que a nossa hierarquia ela é útil para nos mostrar que o que está mais embaixo é o que vai estar sobrepondo as coisas que estão mais em cima. Então, primeiro eu coloquei uma background view e aí depois eu coloquei uma imagem por cima dessa background view. Eu já tenho essa imagem carregada nos meus assets catalog. Então, se eu abrir aqui, ó, a minha pasta de assets, eu vou conseguir ver que essa imagem já está carregada ali dentro. E eu dei para ela o nome de vegan, porque se a gente dar um zoom nela aqui, ela na verdade é uma imagem com coisas relacionadas ao veganismo. Ok, então vindo aqui no nosso próprio inspetor de elementos, quando eu clicar na imagem eu posso colocar aqui vegan, porque é a imagem que já está ali no nosso código, e ele vai carregar. Ótimo. O que que eu quero que essa imagem tenha de constraints, ou seja, quais são as regras que eu quero que ela obedeça. As constraints, de novo, é em uma view em relação à outra. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer com que essa view ela esteja alinhada com a nossa background view. Como? Perceba que ela está mais ou menos na metade, ou seja, a metade da imagem está alinhada com o fim dessa view. Então, se a gente pegar essa imagem, clicar com o Ctrl e aí selecionar a imagem e arrastar, a gente consegue linkar a imagem com essa view aqui de trás. Quando eu fizer isso, eu vou ter várias opções. O que eu quero é um vertical spacing, que daí eu vou ver qual é o espaçamento vertical entre a imagem e a view ali de baixo. Alternativamente, eu também poderia vir aqui pelo nosso inspetor. Então eu poderia vir aqui na nossa imagem vegan, clicar com o botão Ctrl do teclado e depois clicar e arrastar, ó, não sei se dá para ver ali, ó, que eu estou arrastando da imagem para a view. E a mesma tela vai se abrir, Vertical Spacing. Cliquei, ele adicionou uma constraint. Não se preocupem que aqui está tudo vermelho, mas a gente vai arrumar as constraints. Como é que eu faço para ver as constraints? Quando eu seleciono um componente visual, aqui no canto superior direito a gente vai ter essa régua, que é justamente para a gente medir como que tá as nossas regras. Aqui, qual é a regra que ele aplicou? Ele falou que a top spacing está com 70 de relação para o background. O que que isso quer dizer? Está falando que o topo da imagem está relacionado a menos 70, ou seja, ele subiu 70 para estar de acordo com a background, o fim da background. Não é exatamente isso que eu quero. Como que eu vejo mais detalhes de uma constraint? Eu vou dar dois cliques aqui nessa constraint e aqui em cima a gente tem algumas outras coisas. First item, o que que eu tenho? Eu tenho o topo da imagem. Eu não quero o topo da imagem, eu quero o centro da imagem. Eu quero que o centro da imagem esteja igual. Aí agora qual é o segundo item? O segundo item é eu quero alinhar com a view, né? Então eu quero a última baseline daquela view. Então agora ele vai alinhar o meio da minha imagem, que é o primeiro item, com
a last baseline, ou seja, com a parte mais de baixo da minha UI view. E qual é a distância que eu quero que ele aplique? Zero. Ele ainda vai estar vermelho, mas vamos arrumar isso. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer com que essa imagem ela tenha um tamanho. Ó, aqui a gente estava dando 128 de altura. Eu vou falar que vai ser 130, por exemplo, por 130. E aqui eu posso colocar até para ele respeitar essa proporção de 1 para 1. Então aqui eu posso colocar 130 e colocar que ele vai criar para mim um aspect ratio. Então, colocando aqui, ele vai ter agora as dimensões. E agora falta eu alinhar ele de forma horizontal, porque ele está verticalmente. Lembra que eu criei uma relação vertical aqui entre essas duas telas, mas ele horizontalmente está perdido. Quando eu clicar na imagem de novo, eu posso vir aqui embaixo e clicar nesse item aqui de alinhamento e falar com que ele fique alinhado horizontalmente nesse container. Então, quando eu selecionar isso aqui e adicionar essa constraint, ele vai estar alinhado horizontalmente. Deixa eu ver o que mais que ele tá dando de problema. Ele tá falando que. Vamos ver aqui. Aspect ratio. Ah, o aspect ratio que ele criou tá errado, ó. Esse aspect ratio é importante. É uma proporção. Se eu tô falando que a altura é 130 e a largura é 130, o aspect ratio tem que ser 1 para 1. Então isso aqui tá errado. Não sei por que que ele criou dessa forma, mas aqui, ó, no multiplier dele aqui, eu vou alterar para ser 1 para 1. Ah, Igor, eu precisaria colocar que ele tem esse aspect ratio? Não necessariamente, mas por que que a gente usa isso? Porque a gente pode, por exemplo, uma vez que eu coloquei que o aspect ratio dele é 1 para 1, eu só preciso informar um dos campos, ou a largura ou a altura. Então, se eu apagar aqui a largura, por exemplo, ele sabe qual é a altura. Por quê? Porque o meu aspect ratio diz que um é do mesmo tamanho que o outro. A proporção entre eles é de 1 para 1. Então, daí eu posso colocar só um dos valores. E conforme eu cresça a minha altura aqui, a minha largura vai crescer também, respeitando essa dimensão 1 para 1. Então, pronto. O que que a gente tem aqui? A gente tem que o centro da nossa imagem, vou até abrir aqui de novo essa constraint. O centro da nossa imagem viga, ela está alinhado igual a uma distância zero, ou seja, igual a o nosso segundo item, que é a nossa UI view, pegando a last baseline, ou seja, a parte de baixo dessa view. Então, o que que a gente está fazendo? A gente está alinhando o meio dessa imagem com o fim dessa view. Então, elas estão alinhadas. Mas eu quero, por exemplo, que ela suba um pouquinho. Então eu não quero que ela esteja tão aqui, tão aqui embaixo. Eu quero que ela suba um pouco. Então eu posso aumentar essa constante aqui que estava zero. Eu posso colocar, por exemplo, 30, que daí ele vai descer um pouquinho. Se eu colocar menos 30, ele vai subir um pouquinho. Então eu consigo. Todas essas coisas a gente também conseguiria fazer via código, mas aqui pela storyboard ele facilita um pouco a nossa vida. Então, agora a gente já tem uma imagem e a gente já tem a nossa view ali do fundo. Eu acho, inclusive, que a nossa imagem era maior, né? Como que eu faço para alterar uma constraint? Eu posso clicar aqui, venho aqui na nossa reguinha, e ali onde eu estava dizendo que a altura era 130, na verdade, eu acho que agora eu quero que seja 200. Como eu já disse que a nossa proporção é de 1 para 1, ele vai aplicar 200 também na nossa largura. Então, quando eu der um Enter aqui, ele aumentou a imagem, e agora eu achei muito grande, vou pôr 180. Também achei muito grande, 160. Pronto, acho que agora tá um tamanho melhor. Ok, agora a gente já viu bastante coisa em relação a constraint, já vimos como ligar o outlet no código e também já vimos como colocar o corner case, corner radius. Agora a gente pode colocar as outras coisas que faltam. Temos aqui embaixo dois botões, vamos começar por eles. Para adicionar um botão, vamos vir aqui na nossa biblioteca, vamos pegar aqui esse botão aqui, já vem preenchidinho. Vamos colocar aqui. O que está escrito no botão azul? Sign up. Então eu posso dar dois cliques aqui ou selecionar o botão e vir aqui nas configurações de atributos dele e aqui no título eu posso trocar ele para ser sign up, que é o que está escrito ali. Ok. Ainda aqui a gente tem a opção de trocar a fonte. Ó. Quando a gente clicar nesse T aqui, eu vou colocar que é a fonte system, ou seja, a fonte nativa do sistema. Ele tá um pouco bold, se vocês pararem para perceber. Então eu vou colocar aqui que ele tá em negrito, que é bold. E o tamanho, não tenho certeza quanto ao tamanho, vamos pôr aqui um 30, depois a gente vê como que fica. Talvez muito grande, vamos pôr um 24. Me parece ok.
E, de novo, eu tô fazendo isso via olho, mas idealmente no projeto a gente teria o Figma ou algum lugar que estruturaria todos os tamanhos que a gente tem que dar para esses valores. Perceba que a gente tem dois botões desse, né? Então a gente tem esse azul e a gente tem um cinza. Ainda com os componentes visuais, a gente pode copiar e colar. Então eu posso dar um Command C e um Command V e pronto, ele criou um outro botão daquele. Qual a diferença? É o texto. Então aqui, ó, onde estava escrito Sign In, eu vou escrever Login. Estava escrito Sign Up. Estava escrito Sign Up, agora vai ser Login. E aí a gente já consegue, quando a gente copiou, já veio com a fonte, então já tá tudo certo. Outra coisa que a gente tem que mudar é a cor de fundo, tá vendo, ó? Aqui, ó, ele estava usando uma cor cinza. Então, com esse botão selecionado, aqui a gente tem todas as propriedades de um botão e aqui embaixo todas as propriedades de uma view. E indo na propriedade da view ali, a gente pode mudar a tint daquele cara para ser uma cor de um cinza mais claro aqui. Vamos pôr esse cinza, por exemplo. Isso, acho que agora já está ideal. O que que a gente tem aqui como opção para fazer esse layout? A gente pode usar duas alternativas. Vou explicar as duas. Uma delas é, a gente pode pegar esse botão, colocar aqui e dizer, olha, quero que esse botão fique para a esquerda com 38, para a direita com 38. E aí eu consigo até dar o tamanho de altura e largura para ele. Vou dar uma altura de 40, por exemplo. Essa é uma opção. Ele está perdido porque eu disse para ele como que ele fica na horizontal, não disse para ele como que ele fica na vertical, né? Mas eu posso fazer com que esse botão esteja com constraints, ou seja, com regras, de acordo com a ancoragem desse daqui. Então o que que eu faço? Eu vou ancorar esse cara, ou seja, eu vou colocar uma constraint para ele. Vou vir aqui na constraint e aqui, ó, ele já sabe, se eu apertar com o botão Option, ele já vai me mostrar, ó, tô aqui na storyboard com o botão selecionado. Apertei com o botão Option e coloquei o meu cursor em cima de um outro componente visual. Ele apareceu ali para mim, ó, o número 239, que é a distância que eu tô para a imagem. Ou 289, que é a distância que eu tô para view. Ou ali em cima, não sei, ele não tá mostrando dessa vez. Mas enfim, ele consegue me mostrar as distâncias. Ah, aqui, ó, agora 539, a distância até o topo da tela. Eu vou fazer com que ele esteja relacionado com aquela imagem, a vegan, a uma distância de 239. Vou por 240 para arredondar, para ficar mais bonito. E vou adicionar a constraint. Pronto, parou de reclamar, porque eu consegui já dar para ele um tamanho, uma posição correta, onde ele consegue se achar na tela. Aí eu posso fazer com que esse botão esteja ancorado de acordo com o botão de cima. Então eu posso tanto vir aqui embaixo e adicionar uma constraint, aqui ó, a distância 30, e eu adiciono essa distância, ou alternativamente eu posso, de novo, cliquei com o botão Ctrl no meu teclado e vim daqui para esse cara. Eu posso colocar uma distância vertical. E ele também adicionou aquela mesma constraint. Posso confirmar isso clicando no botão e vindo aqui no nosso inspetor de tamanhos. E aqui já vai estar uma top space to botão, ou seja, uma distância para o botão sign up de 30. E aí, o que eu posso fazer é terminar de ancorar esse cara. Tipo, quero que ele fique igual o de cima, que é 38 para a esquerda e 38 para a direita. Pronto, essa é a primeira alternativa. Qual que é a segunda alternativa? Já vou aproveitar isso para mostrar outra coisa para vocês. Quando eu seleciono um botão, eu vou tirar essas constraints só para que a gente teste a outra alternativa, tá? Aqui embaixo, a gente tem esse símbolo. Quando a gente seleciona uma view e aí clica naquele símbolo, na verdade é o símbolo do lado, desculpa. Esse símbolo. A gente pode limpar todas as constraints da view selecionada ou limpar todas as constraints da view controller inteira, ou seja, da tela inteira. Nesse caso, eu quero limpar todas as constraints que estão com esse cara, com esse botão. Então eu vou clean constraint, limpei as constraints desse botão. Fazer a mesma coisa para esse botão, vou vir aqui e vou limpar as constraints daquele botão. Perfeito. A segunda alternativa que a gente tem para fazer isso daqui é, uma vez que eu estou aqui na minha tela e eu vejo que tem dois conteúdos alinhados verticalmente, eles podem estar dentro de uma stack vertical.
ou uma stack horizontal, caso eles estivessem um ao lado do outro. Como que eu faço isso? Eu posso vir aqui e pegar uma stack. Então aqui a gente tem uma stack horizontal ou uma stack vertical. Ou, mais fácil ainda, eu posso selecionar as duas visualizações assim, as duas views, vir aqui embaixo, agora sim nesse, e embedar, ou seja, colocar eles dentro de uma stack view. Quando eu fizer isso, ele já vai identificar que as coisas estão uma em cima da outra e vai criar uma stack view vertical. Se tivesse uma coisa do lado da outra, ele iria criar uma stack view horizontal. Mas aqui, ó, quando eu clicar em stack view, ele já colocou dentro de um novo componente visual. Vamos agora vir aqui, ó, para dentro da nossa hierarquia para vocês verem o que está acontecendo. Essa view é a nossa tela como um todo. Temos a nossa background, temos a nossa vegan por cima da background, que é a nossa imagem. E agora a gente tem uma stack view. Lembra que eu disse que podem ter coisas dentro de uma view? Nem sempre tem. Mas no caso da stack view e no caso dessa view, tem coisas dentro delas, tá vendo? Então, dentro da stack view, agora temos os dois botões. Qual é a vantagem da stack view? Com a stack view, a gente consegue fazer com que o nosso layout ele fique mais responsivo, seguindo as regras que a gente colocar na stack view. Então, selecionei a stack view, posso vir aqui e colocar regras nela. Qual é a regra que eu quero? Eu quero que o espaço entre um botão e o outro seja de 8, por exemplo. Aí, quando eu fizer isso, agora eles vão estar mais próximos. Eu consigo também colocar constraints, ou seja, regras, em cima da stack. E com isso, a gente vai conseguir fazer com que todos os componentes que estejam dentro da stack também se organizem dentro da stack, mas a gente coloca a constraint só dentro da stack, uma única vez. Então, selecionei a stack, vou vir aqui embaixo e vou adicionar uma constraint para a stack. O que eu vou dizer? Eu vou dizer que eu quero que ela fique 38 para a esquerda, 38 para a direita, e ele está usando 180 ali, vou colocar 150 para baixo. Então a stack vai estar 38 para a esquerda, de espaço, 38 para a direita, de espaço. Ah, esquerda e direita de quem? Porque a gente sempre tem que perguntar. A constraint é sempre para quem? É para essa view aqui que eu estou dentro dela. Então é 38 de espaço na esquerda para a view que eu estou dentro, 38 para a direita e 150 para baixo. E aí eu posso adicionar essas três constraints e vejam que agora ele já vai esticar o tanto que precisava e eu já tenho os dois botões. Esses dois botões a gente também poderia ligá-los dentro do nosso código para colocar a ação que vai ser executada no momento em que eu clicar nele, que daí não seria uma IB Outlet, sim uma IB Action. Então, só mostrando isso rapidinho, ó, vou dividir a tela normalmente. Lembra? Botão Option do teclado, abri aqui, cliquei no arquivo View Controller. Quando eu clicar aqui no componente visual do botão, eu consigo arrastar ele aqui para dentro do meu código, clicando com o botão Ctrl. Então, Ctrl e arrasto aqui embaixo, ele vai estar criando dessa vez uma IB Action, e aí aqui eu vou colocar Sign in Button Tapped, por exemplo. Que o botão de sign up, na verdade, eu acho, né? Sign up foi apertado. Então, o que vai acontecer no momento em que esse botão for apertado? Não sei. É o código que eu vou colocar aqui para executar no momento em que o botão for clicado. Então, eu vou até colocar um print aqui, ó, print sign up clicado. Pronto. Aí, no momento em que eu clicar no botão, ele vai executar o que tiver aqui. Por enquanto, eu só tenho um print. Ok. Feito isso, faltam apenas duas coisas para a gente fazer. E agora a gente pode até mexer um pouco nas configurações da nossa stack para fazer essas duas labels. O que eu vou fazer com elas? Agora eu vou fazer diferente. Agora eu vou criar a view, a stack view, daquela forma que é por aqui, ó, stack. Stack vertical. Temos aqui uma stack vertical. Coloquei. O que eu vou colocar dentro da stack vertical? Duas labels, tá vendo? Ó? A primeira label eu vou colocar aqui dentro, ó. Tá vendo que eu arrastei aqui para dentro? Pronto, ó. Ela está, olhando na nossa hierarquia, dentro da stack. Então aqui dentro eu vou colocar a nossa de welcome, a nossa label de welcome. Então aqui dentro eu vou trocar, onde está escrito label, eu vou colocar welcome e vou dar um enter. Pronto, trocou o texto. Mas eu quero trocar a fonte, ó. Tá vendo que é ali um texto maior, falta até um ponto de exclamação no final. Vou clicar aqui agora no item e aqui, ó, ele já está com a fonte do sistema, mas agora eu não quero regular,
Eu quero um semi-bold, ou seja, um pouco negrito, mas não tanto. E aqui vamos colocar uma fonte maior. Vou pôr 50 para testar e depois qualquer coisa a gente altera. Ok, deixa eu só pegar essa stack aqui. Pronto, temos aqui 50. O que que falta? Uma outra stack ali embaixo. Uma outra stack, não, uma outra label, desculpa. Vou pegar uma label e vou arrastar aqui, ó. Ele já vai colocar dentro daquele texto. O que que eu vou fazer agora? Escrever aquele texto. Eu posso dar só 2 cliques e escrever aqui dentro. Better path to your health. Pronto. Ele está aqui, temos a nossa stack. Eu posso selecionar a stack aqui. E o que que eu vou fazer? Agora que eu tenho essa stack, eu consigo modificar também aqui em cima o alinhamento dela e a distribuição. Eu quero que o alinhamento dela fique center, ou seja, as coisas vão ficar centralizadas no meio. Então percebam que agora o better já ficou ali para baixo. E ele vai estar fio, ou seja, ele vai estar preenchendo todo o espaço que eu tenho disponível. Vou manter dessa forma. E o spacing está muito pequeno, vou colocar um spacing um pouco maior, talvez 8, igual a gente fez com o botão. E pronto. Agora a gente tem uma stack com a nossa label e a gente tem também aqui embaixo uma outra stack com os botões. E a stack, ela não deixa de ser também uma view. Então, se a gente tem uma view aqui que é uma stack e uma outra view aqui que também é uma stack, a gente pode fazer com que essas duas coisas, que são duas views, estejam dentro de uma terceira stack. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Essa stack e essa stack, eu posso fazer com que as duas estejam dentro de uma stack também. Ou, alternativamente, o que eu posso fazer é que essa stack view aqui, ela só esteja alinhada de acordo com a imagem que está em cima dela ou com essa stack que está aqui embaixo. De novo, não existe forma certa ou errada, existem várias formas e eu só estou fazendo aqui várias formas para que a gente veja como que isso pode ser feito. Nesse caso aqui, o que que eu vou fazer? Eu percebi arrastando ela aqui, ó, que eu posso deixar essa stack view bem no meio da tela, tá vendo? Ó? No meio na vertical e no meio na horizontal. Então é isso que eu vou fazer. Eu poderia colocar os dois dentro de uma stack, eu poderia colocar espaço para esquerda, para direita, para cima e para baixo, mas eu decidi que eu vou colocar ele alinhado no meio da tela. Então, ó, se eu vier aqui embaixo, nessa tela de alinhamentos aqui, eu vou falar com que ele está alinhado horizontalmente no meio da tela e verticalmente no meio da tela. E agora eu vou executar. Pronto. Então, esse daqui é um projetinho que eu já tinha feito antes, só para testar. E agora vamos executar o nosso e ver se ele deu tudo certo. Então, vou fechar esse, vou executar o nosso aqui, o login, e vamos ver se deu tudo certo com a nossa constraint. Executando, estou executando aqui no iPhone 15, no iOS 17.5. E o que a gente quer que ele faça, que a gente não está vendo aqui, que a gente está vendo mais ou menos como vai ficar. Mas o que a gente não está vendo é se ele aplicou o corner radius aqui nesse cantinho, tá vendo? Então, ele não aplicou. Vamos ver o que que aconteceu. Se a gente vier aqui dentro do nosso código, deixa eu ver o que eu posso ter feito errado. Layer é o mínimo x, não é o mínimo x, tá vendo? Ó, aqui que eu cometi um erro. É o máximo do x, porque ele tem que estar lá na esquerda. O máximo do x e o mínimo do y. Acho que agora sim, agora vai. Que daí agora eu vou conseguir ver. E não consegui. O que que eu fiz de errado? Corner masked. Será que ele tem isso daqui? Acho que é sem o ponto, deixa eu ver. Ou não, é com o ponto sim. Deixa eu só pausar aqui e ver o que que eu errei. Tenho aqui. Hum, tá Masked Corners 50. Layer Max X, Max Y. Ah, tá, é no Max Y. Aqui eu me confundi também. Então o Y dele é ao contrário do que eu tava pensando. Deixa eu executar? Agora acho que ele vai, ó. Então, aqui, ó, agora foi.
Então, aqui, ó, a gente tem o y tá descendo também. Então, o máximo do y é aqui e o máximo do x também é aqui. Tá, entendi o meu erro. Então, a gente tem que o mínimo do y é aqui em cima e o máximo do y é aqui embaixo. O mínimo do x é aqui na esquerda e o máximo do x é aqui na direita. Então, agora sim a gente tem toda a construção dessa tela de login com a nossa storyboard. Espero que tenha dado para clarificar um pouco mais sobre como que funcionam constraints e que ela é sempre uma regra que nos diz qual é o espaçamento em relação a um componente visual e outro. E a gente consegue colocar várias coisas aqui para facilitar a nossa vida. Inclusive, vou até colocar uma outra corzinha que talvez combine mais com o aplicativo para ficar mais amigável aqui. E pronto. Acho que já conseguimos cumprir o que a gente queria com esse vídeo aqui, não muito rápido. Eu bloqueei para que ele não pudesse virar, porque na tela de login não faz muito sentido ele virar aqui. Então, assim a gente concluiu a nossa tela de login.